Em relação aos múltiplos, que é o que estamos falando aqui, nós temos alguns tipos de múltiplos. Dentre eles, nós temos indicadores de lucratividade e rentabilidade, que mostra para a gente o quanto do patrimônio da empresa está sendo convertido em lucro ou em receita. Nós temos indicadores de solvência de curto prazo e de longo prazo. E esses indicadores indicam principalmente nível de endividamento da empresa em relação tanto ao seu patrimônio como à sua geração de caixa. Temos indicadores de solvência de longo prazo ou de alavancagem financeira, né? Só voltando um pouquinho, em relação aos indicadores de solvência de curto prazo ou de liquidez, eles vão estar muito relacionados a essa parte de ativo circulante, passivo circulante, tá? E em relação aos indicadores de solvência de longo prazo e alavancagem financeira, eles vão estar muito interessados nos ativos não circulantes, nos passivos não circulantes, ou no ativo total e o passivo total. A gente vai detalhar eles adiante. Temos também os indicadores de gestão de ativos ou de giro, para verificar se existe de fato um giro interessante do ponto de vista dos ativos, se existe um giro dos estoques. É importante verificar isso para verificar se a empresa não possui ativos obsoletos, estoques obsoletos. Importante realizar essa análise. E temos também indicadores de valor de mercado. Ora, se essa empresa, em relação ao que ela tem, o que ela gera, se ela está muito cara em relação ao valor de mercado, se ela está relativamente barata, como que as possibilidades para os próximos anos, né? Importante analisar. Se uma empresa muito boa, pode não ser um bom investimento. Às vezes uma empresa muito boa, todo mundo sabe que ela é muito boa, ela fica cara, né? E às vezes uma empresa muito ruim, né? Mesmo tendo indicador de valor de mercado, mesmo tendo seu preço, né, muito baixo em relação ao seu ativo, pode ter um valor de mercado não interessante também. Importante realizar essa análise. Em relação aos múltiplos de lucratividade e de rentabilidade, nós temos esses daqui, né? Temos o margem EBITDA, o margem líquida e o retorno sobre o ativo. E temos também retorno sobre o patrimônio líquido, que é o ROI, e o retorno sobre o investimento, que é o ROI. Um é o ROI e o outro é o ROI. Em relação aos múltiplos de liquidez, que são os indicadores de solvência de curto prazo? Nós temos o índice de liquidez corrente, o índice de liquidez imediata e o índice de liquidez caixa. Em relação aos de solvência de longo prazo ou de alavancagem financeira, temos o índice de endividamento total, que vai ser o ativo total sobre o passivo total sobre o ativo total, o índice dívida sobre capital próprio, o índice dívida líquida sobre EBITDA, nós vamos falar sobre esse EBITDA. Temos também o multiplicador do patrimônio líquido, temos o índice de cobertura de juro e o índice de cobertura de caixa. Em relação às métricas, né, aos múltiplos de gestão, de lucratividade e de rentabilidade, que são, aliás, dentre esses indicadores, né, de gestão de ativos e de giro, nós temos o indicador de giro do estoque, do giro de contas a receber e o giro do ativo total. Também temos o intensidade de capital. Em relação aos indicadores de valor de mercado, nós temos o índice preço-lucro, que é justamente o preço da ação dividido pelo lucro da ação. Temos o índice PEG, que é o complemento do patrimônio, do PL, do patrimônio líquido, né, do preço sobre lucro, aliás. Temos o índice de valor de mercado sobre o valor contábil. Temos o múltiplo de valor da empresa, que é o VE, e temos o PSR. Então vamos começar falando sobre margens, né? Temos aqui aquela nossa situação exemplo lá do início da nossa aula de hoje, né? Temos aqui a nossa linha de receita líquida, ou seja, tudo que a empresa gerou, né, de receita de venda de bens e serviços. E temos aqui na nossa linha um resultado parcial, que é o resultado, né, é o lucro bruto, no caso aqui. Ora, nós podemos verificar entre esses dois o quanto que restou de recursos após a empresa abater, né, da receita de vendas de bens ou serviços, os custos dos bens e serviços vendidos.
nós temos aqui a margem bruta. E essa margem bruta, ela vai ser calculada justamente dessa forma, que é a receita, que é o resultado do lucro bruto, dividido pela receita de venda de bens ou serviços. Temos também o resultado antes do resultado financeiro e dos tributos, é outra parcial. E aqui nós temos o EBIT, a margem EBIT, né? Que vai ser o resultado antes do resultado financeiro e dos tributos, dividido pela receita de vendas de bens ou serviços. EBIT, que é o lucro antes do resultado financeiro e dos tributos. Temos aqui no fim o nosso lucro ou prejuízo consolidado do período, né? E para calcular essa margem nós temos a margem líquida, que vai ser o lucro ou prejuízo consolidado do período dividido pela receita de venda de bens ou serviços. Nós vamos encontrar um percentual chamado margem líquida. Então, vamos falar um pouquinho sobre qual a capacidade de uma empresa de gerar lucro com os ativos que ela possui. Nós temos o ROA, né, que é o retorno sobre o ativo. Todas as empresas, né, possuem os seus ativos, né, e quando elas estão operacionais, né, e quando ela gera lucro, ela gera, né, um lucro líquido. E nós podemos verificar quanto que ela gera de lucro líquido em relação ao quanto de ativo que ela possui. Justamente nós temos o ROA, que é o lucro líquido sobre ativos totais. E nós podemos verificar com isso se a empresa está sendo eficiente na utilização de seus ativos, né? Digamos, uma empresa que tem 136, que gerou de lucro líquido 136 milhões de reais, né? Um pouquinho mais, 379 milhões de reais. E ela possui 2.559.156.000 reais em ativos. Ora, fazendo esse cálculo, nós temos um ROA, né, que é o lucro líquido sobre os ativos totais, de 5,33%. E é uma rentabilidade em relação aos seus ativos totais, ou seja, do que ela tem de ativos, ela converte 5,33% em lucro líquido. E se o ROA for baixo em comparação com a média do setor, como que a gente analisa esse indicador chamado ROA? Se o ROA for baixo em comparação com a média do setor, isso pode significar que a empresa tem algum dos seguintes, ou todas elas, né, ou outras causas. Isso pode ser, é muito amplo, mas tem algumas pistas. Pode ser que os investimentos que não utilizam mais os ativos de maneira rentável, né? Pode ser que ela tenha ativos antigos, obsoletos ou mantidos incorretamente. Pode ocorrer também que ela tenha desperdícios de matéria-prima, de despesas gerais e defeitos do produto. Ou ainda ela pode ter investido em ativos fixos que ainda não estão sendo rentabilizados, ou seja, que ainda não está gerando lucro líquido para ela. E temos também, além do ROA, né, que é o lucro líquido sobre os ativos totais, temos também o ROI, que é o lucro líquido sobre patrimônio líquido, né? Em relação também com as métricas, né, de lucro líquido e do balanço patrimonial, né? Se nós tivermos uma empresa, exemplo, em que o passivo total é zero, ou seja, ela não tem nenhuma obrigação. Nós vimos naquele item inicial que o ativo total menos o passivo total é igual ao patrimônio líquido. Se o passivo total é zero, eu posso somar zero, subtrair zero, não vai fazer diferença nenhuma. Logo, se eu tenho um passivo total igual a zero, os meus ativos totais vai ser igual ao meu patrimônio líquido. Com isso, o meu ROI vai ser igual ao ROA, né, nessa situação, exemplo. Mas, né, normalmente o que a gente vê é que o passivo total é diferente de zero, né? Inclusive, há empresas em que o passivo total é maior que o ativo total e isso gera umas situações complicadas para a empresa. Mas, retornando aqui na nossa discussão, os ativos totais, quando a gente tem um passivo total diferente de zero, os ativos totais vão ser maiores que o patrimônio líquido. Então, o ROA vai ser sempre menor que o ROI. E ROA e ROI, qual que é o melhor, né? Um verifica o lucro líquido em relação ao ativo total
e o outro, o lucro líquido em relação ao patrimônio líquido. Se eu tenho um aumento aqui do meu ativo total, e eu tenho um aumento também do meu lucro líquido e do meu, no caso aqui, né, eu tive, olha só, eu aumentei o meu ativo total por meio de passivos, né? Eu contraí dívidas para a construção de um ativo, né? E o meu lucro líquido aumentou. O meu ROA, né, ele vai me sinalizar se o ativo total e o lucro líquido aumentaram proporcionalmente. O meu ROA vai se manter estável, mas o meu ROI vai aumentar, né? Porque ele só considera que o lucro líquido aumentou, mas que o meu patrimônio líquido continua o mesmo, né? E se o meu patrimônio líquido aumentar, aí o ROI também vai se modificar. Temos prós e contras, né? Como prós, temos que considerar que eles medem a eficiência dos ativos em produzirem e em gerar receita mesmo para a empresa. E também temos que avaliar a gestão do capital e a gestão do capital de giro. Isso é uma outra avaliação importante. Como contras, né? Uma pequena variação no propósito da empresa pode variar muito o ROA e perder a comparabilidade. E sozinho esses dois indicadores não servem para nada. E é essa que é a realidade. Aqui temos duas empresas de energia elétrica. Temos CEMIG, que é uma empresa geradora, transmissora e distribuidora de energia. Ela atua principalmente no estado de Minas Gerais, né? Companhia Energética de Minas Gerais. E temos a ISA-CETEP, que é a transmissora chamada Transmissora Paulista, né? E temos aqui as duas empresas, né? E alguns indicadores, né, que a gente pode verificar. Por exemplo, no ano de 2019, a CEMIG tinha um ROA de 10%, enquanto a ISA-CETEP tinha um ROA de 6%. A CEMIG tinha um ROI de 31%, enquanto a ISA-CETEP tinha um ROI de 10%. Né? Temos como endividamento, a ISA-CETEP tendeu a ficar durante esses períodos com uma dívida líquida sobre a EBITDA menor do que a CEMIG. Ou seja, a gente pode verificar que a ISA-CETEP manteve um endividamento menor que a CEMIG, mas a CEMIG gerou uma rentabilidade, né, ali, em geral, um pouco maior do que a Transmissora Paulista, exceto ali nos anos de 2016, em que a ISA-CETEP gerou muito mais ROI e ROA do que a CEMIG, e também no ano de 2017. O ROA da ISA-CETEP foi maior do que o ROA da CEMIG, e no ano de 2018 o ROA novamente foi maior da ISA-CETEP do que o ROA da CEMIG, né? Então, temos uma situação muito interessante. Importante salientar que aqui são duas empresas que, teoricamente, atuam até em setores um pouco diferentes. A CEMIG, ela é uma geradora, transmissora e distribuidora, e a ISA-CETEP, se a memória não me trair, ela atua mais focada no segmento de transmissão de energia elétrica, que é uma aula que a gente já falou aqui no nosso curso, né? É um dos setores muito interessantes para se ficar de olho, né? Beleza, falamos de ROA e ROI. Temos o ROIC, que é o retorno sobre o investimento, que é o quanto uma empresa gera de lucro líquido em relação ao capital investido, né? E o ROIC vai ser o lucro operacional, né, que é o lucro líquido, o lucro operacional líquido após os impostos em relação ao capital investido na empresa. Então, temos uma observação interessante também, que quando o ROIC for maior que o VAC, em ao menos 2%, isso significa que a empresa está gerando valor. Caso contrário, pode ser que a empresa não esteja gerando valor para o acionista. Encerramos nossa aula sobre empresas da Bolsa e eu espero vocês na nossa próxima aula. Bons estudos, pessoal!